26ª rodada do Brasileirão 2022 e o Cafo de Mal vai passar para vocês que os palpites como de costume. Se liga que aqui a parada é diferente dos iguais, o placar é cravado. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa o teu like que é muito importante e assista o vídeo até o final que vai me ajudar muito, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora lá. Galera, eu tô meio gripado aqui, mas eu não posso deixar de gravar, beleza? Bora lá. Primeiro confronto aqui a gente tem aqui Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro, o último jogo ele ganhou fora de casa, foi muito bem. Fazia tempo que não ganhavam aí. O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro ele é o 7º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Como eu disse, o último jogo ele ganhou. O Red Bull empatou em casa com o Verdão, com o líder. Então nesse confronto aqui eu vou de 2-1 para o Atlético Mineiro. Na minha humilde opinião vai dar o Atlético Mineiro, beleza? Sem empate e sem vitória do Red Bull Bragantino. Ceará e Santos. Deixa eu te falar aqui a colocação do Red Bull, né, mano? Que eu esqueci. O Red Bull ele é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos o bicho tá pegando do lado do Red Bull, que ele tem 3 derrotas e 2 empates, né? Bora lá. Ceará e Santos. O Ceará empatou, conseguiu empatar fora de casa com o Flamengo, né? Nesse palpite eu acreditei no Flamengo, botei um placar de 2-1 no último palpite da 25ª rodada. E o Flamengo foi lá e me decepcionou, né, mano? Perdendo não, mas empatou em casa, lembrando que o Flamengo começou perdendo, né? E empatou um gol que foi, o cara do Ceará que tentou tirar a bola e sobrou para o Gabigol. Não foi nem um gol assim, todo mundo jogou, participaram ali, não. A bola sobrou para o Gabigol e ele fez. O Flamengo tinha perdido se não fosse esse gol, beleza? O Ceará foi muito bem e conseguiu levar um empate para casa aí. Contra o Flamengo, não foi contra qualquer time não. O melhor time no Brasileirão no momento é o Flamengo, né? A gente sabe os resultados dele aí, nesse jogo ele deixou a desejar, né? Mas bora lá, o Ceará, ele é o 5º colocado na tabela ainda, ele só empatou, foi a 28 pontos. Nos últimos 5 jogos ele tem 4 empates e 1 derrota. O Santos, o Santos é o 9º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Ceará joga em casa, tem a obrigação de ganhar, que senão vai cair. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o Ceará nesse confronto. Segunda opção, empate. Beleza? Inter e Cuiabá. O Cuiabá, meu amigo, ele só empatou com o São Paulo, né? O Inter empatou fora de casa com o Corinthians na última rodada. Muito bem, o Inter fora de casa levou um pontinho para casa. O Corinthians poderia ter ganhado, mas cedeu um empate aí no finalzinho, né? Fazer o quê? Nesse confronto aqui, o Inter, ele é Cadê o Inter, rapaz? É o 4º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Cuiabá, ele é o 17º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e... Cuiabá é o 16º, 4 derrotas não, quem tem 4 derrotas é o Coritiba. Cuiabá é o 16º, nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. O último jogo ele empatou, né? Não tinha como ter 4 derrotas. É o 16º colocado na tabela. Nesse confronto aqui, mano, eu vou de Inter. Vem muito bem o Inter, jogando fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena, conseguiu empatar em 2-2. Né? Começou ganhando, mas aí o Corinthians virou e ele foi lá e empatou, levando o empate para casa. Eu vou de 2-0 para o Inter nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião não vai ter empate. Vitória do Inter. Beleza? Esse confronto aqui de gigante, Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza perdeu em casa para o Botafogo. Que vergonha, mano. Vem numa sequência de 5 vitórias aí vai perder, inventa de perder em casa. Não sei o que aconteceu, vi uma parte do jogo, não deu pra ver tudo, né?
tinha dado para o Fortaleza ter feito gol. O cara lá perdeu um gol de pênalti, aquele cara ali, eu acho ele muito ruim, não me lembro o nome dele agora, mas ele é muito ruim, na minha humilde opinião. Aquele atacante do Fortaleza é muito ruim. Não estou falando do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo ele é um ótimo jogador. Se ele tivesse batido aquele pênalti, ele teria convertido o pênalti. O Fortaleza conseguiu fazer um gol ainda, poderia até ter empatado o jogo, ter levado um empate. Mas o povo tem que resolver, mano. Quem é que bate esses pênaltis? Eu acho que o Thiago Galhardo é um ótimo batedor de pênalti e poderia ficar à frente aí dos pênaltis do Fortaleza. Aquele outro jogador lá, desculpa lhe dizer, mas na minha humilde opinião, o Galhardo é bem melhor do que ele, né? Bora lá. O Flusão, ele perdeu para o Red Bull, fora de casa, de 1-0. O Red Bull não, para o Atlético Paranaense, de 1-0, né? Mas continuou na mesma colocação, que ele perdeu. O Atlético Paranaense ficou abaixo dele, porque tinha 39, foi a 42, né? Foi ele que ganhou, o Atlético Paranaense. Ele é o quinto colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos do Flu, ele tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Fortaleza vinha bem com 5 vitórias seguidas. Ele é o 12º colocado na tabela. O último jogo ele perdeu. Ele tem 4 vitórias. Poderia ter ganhado em casa, né? Na minha humilde opinião, vai dar Flu. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o Fluminense. Segunda opção, empate. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos. O líder pega o tanto apanha como o povo bate nele, o saco de pancada que é o Juventude. Mano, o Juventude em 25 rodadas, o Juventude tem 18 pontos. O negócio tá ruim pro Juventude. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Vai pra cima com tudo, vai pra cima, com certeza. Pode até ser que leve um empate, mas eu acho muito difícil. Ele é o 20º colocado nos últimos 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Aí vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras não é um time bom, mas é um time entrosado, né? É um time entrosado. O Palmeiras é tanto que começou perdendo o jogo com o Red Bull de 2-0. Começou perdendo de 2-0 e foi buscar um empate. Foi buscar um empate, o Verdão, na última rodada, né? Então nesse confronto aqui eu vou de Palmeiras. Vou colocar um placar de 2-0 para o Palmeiras nesse confronto aqui. Nada de empate, nada de vitória do Juventude. Na minha humilde opinião, 2-0 Palmeiras. Avaí. O Palmeiras, eu nem falei do Palmeiras, mas não precisa falar, né? Ele é o líder. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras ele tem 2 vitórias e 3 empates seguidos. Vamos ver se ele desencanta aí esses empates, né? 3 empates seguidos aí. Pensar o Palmeiras empatou, aí o povo, o Flamengo agora vai chegar mais perto. Aí o Flamengo vai e decepciona, vai e empata. Aí fica a mesma quantidade de pontos, 7 pontos. O Palmeiras agora ganha, o Flamengo eu não sei, vamos já chegar no Flamengo, né? O Palmeiras com certeza vai ganhar esse jogo aí. Eu botei 2-0, pode até ser que seja de 1-0, mas na minha opinião o Palmeiras ganha sim. Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí, ele é o 18º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Tem a obrigação de ganhar para tentar sair da zona de rebaixamento. Ele ganha, ele vai a 27 pontos, pode sair, né? Eu vou confiar no Avaí. Eu acredito que ele vai ganhar jogando em casa. Se o técnico reparar bem, reparar a parada direitinho, olhar a pontuação, que eu acredito que todos olham, né? Sabe que se ganhar esse jogo aí, pode sair, pode deixar a zona de rebaixamento que vai a 27 pontos. Pode deixar a zona de rebaixamento, depende do povo de cima, mas se não sair, vai ser pelo cabelinho de carrapato aí. Bora lá. E o Atlético Paranaense, ele é o 6º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Avaí joga em casa, eu vou de Avaí. Vou colocar um placar de 1-0 para o Avaí nesse confronto. Segunda opção, empate. Acredito que o Avaí não vai perder em casa para o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense é bem melhor do que o Avaí, mas não é à toa que o Avaí está na primeira divisão do Brasileirão, né? Bora lá. Botafogo e América Mineiro. O Botafogo meteu 3-1 em cima do Fortaleza. E o América meteu 2-0 no Coritiba, jogando em casa. Vamos ver aqui o Botafogo. Ele é o 13º colocado na tabela nos últimos 5 jogos,
3 empates, uma vitória e uma derrota. Agora que ele ganhou uma de empate e derrota aí o Botafogo, né? O América ele é o 8º colocado na tabela e vem invicto aí, meu filho. Não tem nenhuma derrota. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, né? O Botafogo joga em casa, tem a obrigação de ganhar. Ganhando, vai subir mais. Ganhando aí, se o Botafogo ganhar, ele entra aí no top 10, né? Ganhando, vai a 33 pontos. Então, tudo pode acontecer, né? Eu vou de Botafogo e vou colocar um placar de 2-1 para o Botafogo. Segunda opção nesse confronto aqui, empate. Aí tem esse confronto paulista, né? Esse confronto paulista. Bora lá. Eu acredito que se o Rogério Ceni perder esse jogo, for desclassificado da Sul-Americana, ele vai rodar. O bicho tá pegando pro lado dele, não tá fácil. Não tá fácil, não tá sabendo ali, sei lá, desenvolver aquele time, mas na minha humilde opinião não vejo jogadores bons, né? Tem um cara lá, que eu acho o nome dele, Luciano, que esse cara é o que faz gol. Querendo ou não, é ele que faz gol. Mas o cara só coloca ele no segundo tempo, entendeu? O Caleri, pelo amor de Deus. O Caleri chuta no gol, né? No último jogo contra o Fortaleza, tentou, né? Mas toda vida quem faz mesmo, quem resolve a parada é esse Luciano. Então eu acho que o Luciano... A geração poderia dar a oportunidade do Luciano entrar como titular, né? Pra ver se resolve a parada, porque o negócio tá pegando. Bora lá. O São Paulo ele era o 12º, ele caiu. Ele é o 14º colocado na tabela, ele pode cair mais. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, que foi o último empate agora. Se ele perder essa em casa, o bicho vai pegar. Aí o Corinthians, meu amigo, o Corinthians começou ganhando o jogo, tava ganhando, ia ficar na segunda colocação, ia ser o vice-líder, com 45 pontos, só que ele só empatou, né? Ele é o 3º colocado nos últimos 5 jogos, 2 empates, aliás, 2 derrotas e 1 vitória. O São Paulo tem que ganhar. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o São Paulo nesse confronto aqui, vou acreditar no São Paulo. Segunda opção, empate nesse confronto, beleza? Segunda opção aqui é empate. Bora lá para os 2 últimos confrontos, né? Coritiba e Atlético Goianiense. O Coritiba, ele é o 17º colocado na tabela, está na zona nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. O último jogo ele perdeu para o América de 2-0. Agora pega o Atlético Goianiense, já precisa ganhar, né? Então, bora lá. Eu vou, ele é o 7º colocado, o Atlético Goianiense, que perdeu o último jogo. Cadê ele? Ele também se encontra na zona, ele é o 19º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu vou de Coritiba. Eu vou colocar um placar de 1-0 para o Coritiba nesse confronto. Segunda opção, empate. Beleza? Aí aqui o último confronto, Goiás e Flamengo, né? O Goiás, ele é, meu amigo, o 11º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitória. O Mengão empatou o último jogo com o Ceará. Ele é o segundo colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. Eu vou de Goiás. 1-0 para o Goiás nesse confronto, segunda opção, empate. 1-0, segunda opção, empate aí. O Flamengo joga fora de casa, né? Em casa empatou aí, pode até ser que ganhe, mas eu vou de Goiás, né?
Segunda opção, empate. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nada. Beleza? Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!